Graças a Deus, irmãos, eu estava assim, se queixando das dores nas pernas, eu digo, rapaz, tá tão louco, né? Imagina eu como é que eu estou quebrada. Mas aí, eu agradeço a Deus, né? Eu não sei, eu bati uma saudade agora muito grande, né? Eu vim agora caminhando, eu digo, meu Deus, eu só fazia volta e já estava em casa. E hoje me bateu aquela saudade, mas aí Deus sabe todas as coisas, eles têm eu digo que tudo na vida da gente tem um propósito, nada acontece por acaso. E eu creio nisso, irmãos, a gente tem um propósito, Deus tem um propósito em cada vida, em cada situação. Nada é vindo das estrelas, nada é por acaso, é porque o universo conspira para... Não, é tudo. Deus, Ele está no controle de tudo. Basta a gente crer, basta a gente estar também na disposição, não é? E orarmos. Eu acredito que a gente está passando, pastor, uma fase assim difícil. Não é nem na palavra ainda que eu vou trazer, mas com essa jovem que tentou suicídio, não é? Como é que a gente está criando os nossos filhos? Eu tenho essa preocupação, sabe? Para que a gente não crie filhos fracos, né? Com medo de frustração, que qualquer onda de vento leve e se magoe com tudo. Então a gente precisa muito. Eu me lembro que quando eu era criança, só era meu pai ou minha mãe olhar para mim, pronto, ali eu parava já. E depois que minha mãe faleceu, era minha avó. Minha gente, eu tinha um medo tão grande da minha avó. E ela olhava para mim e ela não criou, e eu digo sempre, ela não criou mulheres fracas, muito pelo contrário. As mulheres da minha família são mulheres fortes. É isso que a gente precisa criar, filhos fortes para enfrentar a vida. Olha, não conseguiu agora, vai conseguir depois. Não deu certo um relacionamento, poxa, vai ter outro. Então a gente precisa criar uma geração forte, sabe? Vai se frustrar, porque no mundo tereis aflições. Vai se frustrar, é da vida. Se decepcionar, eu vou decepcionar muita gente. Muita gente vai me decepcionar, vou ficar triste, mas eu estou percebendo essa geração um tanto melindrosa para sentimentos negativos e a gente precisa sentir. Irmãos, a gente vai precisar sentir. Ira, vai precisar aprender a sentir ira. Vai ser contrariado. No seu local de trabalho você vai ser perseguido, na faculdade, em qualquer lugar. Mas a gente precisa, irmãos, sabe, caminhar, não desistir. Ver as pessoas fazendo as coisas com a gente e a gente, entrego na mão de Deus e caminhar e não olhar para trás. Sabe? Eu vi um testemunho, eu acho que eu vou me alongar, mas eu vou entrar na palavra. Eu vi um testemunho essa semana que eu estava ontem indo a Belém, que a gente teve umas doações para levar, e a gente estava indo a Belém e eu estava contando a Luciano. Um senhor, ele é crente, né, mas era um grande empresário. Só que no tempo da pandemia, o comércio, não sei, era com o transporte, faliu. Porque sabe, né, que na pandemia muita coisa faliu. E ele disse que sempre na frente da casa dele passava um mendigo. E nesse dia que ele estava lá, o mendigo queria beber água. Ele disse, deixa eu tomar água na sua torneira. Aí ele disse, torneira não, peraí que eu vou pegar água para você. Aí foi, pegou água para o rapaz que estava lá, né, andante na rua. E depois ele disse assim, você quer comer? Ele disse, quero. Aí ele foi oferecer comida, e depois com a conversa ele foi oferecer um banho, trocou de roupa, fez a barba dele. Quer dizer, ajudou aquele rapaz de tudo que pôde. Obrigada, que Deus te abençoe. E depois, irmãos, ele começou a conversar com aquele rapaz. E aquele rapaz estava anos e anos vivendo como mendigo por conta de uma desilusão amorosa. Veja, por conta de uma desilusão amorosa. E eu quero trazer esse testemunho, principalmente para os jovens. E aquele homem, aquele senhor, disse assim, por conta de uma desilusão amorosa, você está há anos vivendo nas ruas, sem ter onde dormir, sem ter muitas vezes o que comer, vivendo dessa forma deplorável.
Aí fez assim, ele disse assim, porque você achou que aquela pessoa era o amor da sua vida? Aí o rapaz fez assim, eu pensei que ela era o amor da minha vida. Aí aquele homem fez assim, o amor da sua vida é sua mãe. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que você, graças a Deus, quem encontra um companheiro, quem encontra uma esposa, sabe, quem encontra uma mulher virtuosa, mas se não encontrar, segue a vida. Foi que aquele homem começou a chorar. Irmãos, aquele homem foi e disse assim, você mora onde? Ele disse que morava lá para o lado da Bahia. Eu esqueci o lugar, bem conhecido na Bahia. E conseguiu a passagem, mandou ele para a Bahia. De repente, o comércio, a transportadora daquele homem faliu de vez. E ele não tinha dinheiro nem para consertar o caminhão que tinha. E ele tinha uma empresa que era parceira dele. E ele fez uma sugestão para essa empresa de comprar uma frota de caminhão para ir pagando. E essa empresa era na Bahia. Irmãos, ele sabia, disse, não, a empresa não vai concordar. Né? Todo mundo dizendo, a empresa não vai concordar que eu compre essa frota para depois ir pagando. Mas ele disse assim, pronto, mas eu não quero a frota não, pelo menos um. Eu compro um caminhão e faço todo o transporte seu. E isso aí ele falando por telefone, viu? Toda a negociação por telefone. Quando foi alguns dias depois, aquele homem recebe um telefonema dizendo assim, olha, a empresa, ela não quer apenas que você tenha um caminhão, mas uma frota toda e vai pagar conforme você puder. E ele ficou assim, agradecido a Deus, mas sem entender. E ele, mais uma vez, ele disse, mas uma frota é muito, eu não vou ter condição de honrar logo assim. Aí ele fez assim, no momento, e o rapaz mandou dizer, diga a ele que quem está dizendo para ele pegar essa frota é o homem que ele ajudou a tirar do abismo. Imagine, irmãos, aquele mendigo, os pais dele eram empresários. A gente não sabe, e por conta disso, é por isso que a gente precisa ter cuidado com a nossa mente. A gente precisa se fortalecer em Cristo. Colocar Cristo como nosso escudo. Não deixar, irmãos, que ninguém dite como você vai ser, quem você é, se você vai se matar, se não vai. Não deixe, porque isso é tudo artimanha do inimigo para querer derrotar a nossa vida. E a nossa vida pertence a Deus. Então, eu estou dizendo isso, irmão, porque recentemente também eu perdi uma pessoa por suicídio. Não é fácil. Até hoje eu ainda me culpo muito por isso. Porque eu dizia, meu Deus, eu poderia ter feito alguma coisa. Mas é que cada um precisa se blindar. E a nossa blindagem, irmão, mais uma vez eu digo, a nossa blindagem é Cristo. Que Cristo seja a tua blindagem. Então, voltando lá para que Cristo coloque em nós, e eu vinha trazendo, irmãos, e a gente vinha meditando nessa palavra, é sobre esperança. E eu queria muito trazer essa palavra para a igreja hoje. E eu até anotei aqui no dicionário, né, o que significava a palavra esperança. E eu pude perceber, irmãos, que esperança, ela tem dois significados. Veja bem. Um, que eu coloquei aqui, que é o substantivo feminino, que significa um ato de esperar alguma coisa. Podendo também ser sinônimo de confiar. Então, primeiro, aí o significado, ela é uma palavra substantivada, que é como se a gente pudesse aguardar alguma coisa. Esperança, do verbo, ou do sinônimo, do substantivo esperançar, de esperar. Já no original da palavra, eu também anotei, diz assim, que a esperança vem do latim, que é esperare. Veja aí, sentimento que leva o homem a olhar para o futuro, considerando o portador de condições melhores,
que as oferecidas pelo presente, de tal sorte que a luta pela vida e os sofrimentos são enfrentados como contingências passageiras, na marcha para um fim mais alto e de maior valor. E ela vem ainda dizendo, irmãos, que esse ato de esperar lá em cima e depois de esperançar, um ato de ver algo num futuro e ter esperança nesse futuro, ele ainda diz que existe um outro sentido na Bíblia, que diz assim, na Bíblia, a esperança, ela tem uma explicitação de um anseio. Ele vem dizendo que o ato aqui é de, vamos dizer assim, essa esperança, ela deve vir como, vamos dizer assim, como ele está dizendo, como uma expectativa de algo maior. Uma esperança para a gente é algo, o povo de Deus, ele precisa ter isso. É esperança, não de ficar ali sentado, aguardando que algo aconteça, mas a esperança no sentido de eu aguardar, não, mas eu ver, contemplar um futuro que Deus tem preparado para cada um de nós. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Romanos 15, que diz assim, Romanos 15 e 13, que diz: E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Veja só, ele está dizendo que esse ato, que é essa esperança, não é algo que vai ficar ali sentado, que você vai sentar e esperar que algo aconteça. Não é isso que a Bíblia ela quer que a gente tenha esperança no ato de olhar para o futuro e crer. E isso se chama fé. Então, esperança, ela vai me dar algo maior. Ela vai me encher o coração, irmãos. Mas ele ainda vem dizendo nesse versículo que é algo que só quem tem o Espírito Santo de Deus pode sentir. Muitas vezes estamos desanimados. E eu acho que a gente precisa se acordar, dar cor ao nosso dia, dar cor à nossa vida. Irmãos, não é fácil. Estamos vivendo em meio a conflitos, a guerra, rumores de guerra, a decepções variadas. Muitas vezes a gente está sem esperança, algo melhor que aconteça no futuro. Muitas vezes a gente está com medo da vida que está sendo gerada, dela chegar, né, do momento do parto, do momento do recebimento da criança. Muitas vezes estamos, irmãos, muitas vezes a gente não está vendo aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Porque muitas vezes estamos naquele primeiro significado do substantivo esperança. E não estamos olhando, sentindo a verdadeira esperança, que é o sentimento dado a cada um de nós pelo Santo Espírito de Deus. E eu ainda queria trazer, irmãos, que a gente pudesse ler agora Romanos 5, do 1 ao 5. Vamos lá, logo lá no comecinho. Romanos 5, para a gente dar continuidade. Romanos 5, que diz assim, o título: A justificação pela fé e a paz com Deus. Justificado, pois, mediante a fé, tínhamos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência, experiência, esperança. Ora,
A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Irmãos, a esperança não confunde. Que enche o nosso coração de esperança não é o prêmio que eu vou ter, que eu estou almejando ganhar. Que enche meu coração de esperança não é porque eu estou tentando vamos ver assim, vamos colocar uma vida só com paz e eu vou dizer que a minha vida agora, a partir de agora, vai ser melhor. Não é isso. Esperança é algo que vai muito além. É mesmo em meio às tempestades, você está ali, com esperança de que Deus está no controle de tudo. Mesmo em meio ao medo, você está ali dizendo: Deus está no controle de tudo. E eu achei interessante quando ele diz assim, e não somente isso, mas também devemos nos gloriar nas próprias tribulações, sabendo que as tribulações, ela produz perseverança. Irmãos, tribulação não é sinônimo de que a gente venha parar. Não é porque eu estou enfrentando uma situação no meu casamento, ou com dificuldade na minha escola, ou com dificuldade na faculdade, ou com dificuldade no meu local de trabalho, que eu devo perder as esperanças. Não é por causa de uma desilusão que eu devo parar de perseverar. Perseverar quer dizer não desistir. É que eu devo continuar. O mundo pode estar, irmãos, desabando, mas a gente precisa seguir firme. Eu posso estar aqui, irmãos, sendo, vamos dizer assim, na minha maior fraqueza, sendo atacada. Mas o que eu preciso compreender é que o inimigo, ele jamais vai ter triunfo na minha vida. Sabe por quê? Porque quem triunfa aqui é Deus. Quem tem controle da minha vida é Deus. Não é? Eu estava vendo um testemunho de um senhor que ele disse que teve uma experiência muito desagradável. E ele disse que quando se acordou, ele estava a um palmo do chão, com algo sufocando o seu pescoço, querendo o matar. E ele disse que naquele momento não tinha outra palavra a não ser clamar por Jesus. Muitas vezes a gente não tem uma experiência dessa, mas quantas vezes, irmãos, estamos sendo bombardeados, atacados, e muitas vezes dentro da nossa própria família, dentro da nossa própria casa. E isso vai acontecer. Porque vai se levantar pai contra filho, filho contra pai, reino contra reino, nação contra nação, e isso vai acontecer. Mas nós, como servos de Deus, irmãos, precisamos ter esperança e perseverar na tribulação. E eu ainda trago, irmãos, eu ainda tinha anotado que a nossa fé, devemos estar sempre, irmãos, buscando, sentindo o amor de Deus em nossas vidas. Sentir o amor de Deus em cada detalhe. Eu estava ontem foi sábado, sexta-feira, eu fui para a viagem lá da escola, e lá na fazenda onde a gente foi, interessante, tinha um muro de pedra, e nesse muro tinha um cacho de flor, a coisa mais linda. E a gente parou, estava eu e outra menina, a gente parou. Eu digo, como é que se nasce uma planta numa parede e ainda florescer? Ali não era um ambiente de florescer, muito pelo contrário, ali só tinha um muro, concreto, areia, não tinha nada de vida ali que pudesse alimentar aquela planta. Mas a planta cresceu e floresceu. Isso me chamou a atenção, porque muitas vezes precisamos crescer e florescer num ambiente totalmente hostil. Precisamos crescer e florescer muitas vezes dentro de um lar que não é um lar saudável, não é um lar cristão. Muitas vezes estamos ali, irmãos, dentro de um lar onde muitas vezes aquele ambiente é tão pesado que a gente precisa todos os dias clamar a Deus.
Não é como eu vou para a escola que eu estou trabalhando de manhã. Irmãos, todos os dias eu já saio de casa orando, eu já vou no caminho orando, eu já entro dentro da escola orando, porque é um ambiente hostil. É um ambiente onde eu estou sendo bombardeada. E eu estou vendo ali que não são coisas apenas físicas, mas algo espiritual acontecendo. Não é? Então a gente precisa, irmãos, compreender que esse mundo espiritual, ele existe. Que não é brincadeira. Que a gente está sendo, ele está ao nosso derredor, olhando a quem tragar. Mas a gente precisa dizer o tempo todo que ele nunca, ele vai poder tocar em nossas vidas. Por quê? Porque a nossa vida pertence a Deus. Então, quando faltar esperança, olhe para Cristo. Mesmo em meio ao luto e ao choro, olhe para Cristo. Em nenhum momento, irmãos, Jesus disse que seria fácil. Ele não disse assim, tu vai me aceitar hoje, viu? E hoje tu vai ficar livre de tribulação. Agora mesmo eu vou botar ali uma quantia enorme no banco para tu pagar todas as contas. Ou todo mundo dentro da tua casa vai se converter. Não. Ele disse assim, no mundo tereis aflições. Mas ele não ficou só dizendo isso. Ele disse aí, mas, olha o mais, uma condição. Mas tende bom ânimo. Mas te anime, te acorda, tem esperança. Porque eu venci o mundo. Mas quando ele diz assim, que ele venceu o mundo, ele ainda vai dizer algo melhor. E vós também vencereis. Irmãos, isso é esperança. Esperança na vitória. A vitória que é determinada para cada um de nós. A gente está agora findando o ano. A gente está menos de 15 dias, mais ou menos, de um fim de ano. A gente tem esperança. Poxa, a gente está aqui, o ano que vem vai acontecer isso. O ano que vem, a gente fica projetando as coisas. E isso não é isso, vamos dizer assim, não é pecado, não. É bom você ter projetos, você ter sonhos. Mas uma coisa que eu aprendi, irmãos, é que os sonhos de Deus, eles são melhores e maiores que os nossos sonhos. E eu digo lá em casa o tempo todo disso, você não sonha, você não tem um projeto, mas Deus, o projeto dele, são bem maiores do que os nossos projetos. Muitas vezes a gente diz assim, Senhor, realiza os nossos sonhos. Mas a gente precisa, irmãos, colocar uma outra frase em nossa boca. Senhor, realiza os teus sonhos que são melhores em mim. Porque os sonhos do Senhor são muito melhores e maiores. A gente tem sonho no que vê. O Senhor faz aquilo que a gente nem imagina. Então, que a gente possa, neste momento, irmãos, estar meditando nessas palavras. E eu ainda tinha colocado aqui, irmãos, só para a gente ainda não finalizar, mas já finalizando, é que ele diz assim, que a gente precisa que os nossos corações, a gente precisa compreender que precisamos colocar o nosso coração cheio, mas cheio de alegria. Eu não estou falando aqui de uma alegria, de uma realização, de uma esperança no que a gente está vendo. Eu estou falando aqui de uma alegria onde nada nem ninguém pode atrapalhar, que é a minha comunhão com Deus. Você muitas vezes pode... Eu estava olhando e tinha um documentário, eu não lembro mais o canal que estava esse documentário. Irmãos, tinha uma floresta pegando fogo mesmo. E muitos animais já tentando fugir, e tinha uma família de um determinado animal ali brincando.
A mãe deitada, amamentando, a floresta toda e aqueles animais ali mamando e muitas vezes saindo, brincando. E eu fiquei assim, poxa, eles estão totalmente alheios ao fogo que está chegando. Mas o que eu achei interessante é que mesmo em meio ao perigo, aquele animal, ele teve aquela sensatez de manter a calma. Mesmo ele vendo a aproximação do perigo, ele estava ali, irmãos, calmo, tranquilos. Isso é esperança. Isso é esperança de que ele seria salvo, que ele iria encontrar abrigo, que ele iria levar os filhotes dele a um lugar seguro. E quantas vezes, e eu vou dizer isso, irmãos, quantas vezes a gente diz assim, eu não vou querer mais saber de ir para a igreja, eu não vou mais querer saber de Deus, por algo tão pequeno que acontece. Quantas vezes, quantas pessoas têm abandonado a Cristo, abandonado a fé, porque simplesmente está em meio a coisas, tribulações, porque não tem mais esperança de ver algo melhor. E esquece que Deus está acima de tudo. E essa lição eu estou tirando para mim também, irmãos. É que eu preciso ter mais esperança. Eu preciso crer que Deus é maior do que os problemas. Deus é maior do que a saúde, do que os problemas de saúde que eu estou enfrentando. Deus é maior do que tudo isso. Todos os dias a gente precisa agradecer. Não a cura que eu não estou vendo, mas porque eu estou levantando a todos os dias, eu estou saindo para trabalhar. Eu estou agradecendo, sim, porque se Deus quiser, Ele vai me curar. E se Ele não quiser, eu continuo andando até onde Ele quiser que eu esteja. Né? Essa semana a gente viu um servo do Senhor morrendo em plena apresentação de um culto. E isso foi o quê? Estava, em todas as redes sociais. Aí muita gente, mas rapaz, morreu tão jovem. Muita gente, não. Ele morreu, ele chegou até onde Deus determinou para a vida dele. E é assim a nossa vida. Vamos até onde Deus determinar. E é isso, irmãos. Por que é que a gente muitas vezes estamos assim, amedrontados, sem esperança, cabisbaixo? Vamos nos levantar. Vamos sempre agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Vamos ver a presença de Deus e vamos dar gratidão por tudo. Pelo sol que amanhece o dia, todos os dias a gente está vivo. Pelo ar que respiramos. Porque se Ele tirar o ar agora, só isso, muitas vezes a gente não dá nem valor, mas esse ar que a gente está respirando, se ele for tirado agora da gente, o que acontece? Todo mundo vai cair aqui morto. Então vamos ter esse coração grato a Deus. Ter esperança, sim. Gratidão, sim. Amor, sem dúvida alguma. Vamos passar por tribulação? Com certeza. A vida será fácil? De jeito nenhum. Vamos aprender a viver com isso. E precisamos ensinar os pequenininhos que eles vão se frustrar. Precisamos ensinar os nossos filhos que nem tudo vai ser do jeito que ele quer. Precisamos dizer os nãos da vida. Mas a gente precisa, sobretudo, ensinar aos nossos filhos e ensinar a nós mesmos que Deus, Ele está no controle de tudo. É isso que Deus quer para cada um de nós. E eu ainda trouxe aqui, irmãos, uma coisa que eu tinha colocado, é que precisamos que Ele nos encha de esperança para um futuro. Eu preciso olhar lá para frente, mas olhar com esperança, sabendo que Deus está no controle. Eu ainda coloquei, muitas vezes a gente não devemos atentar apenas para aquilo que eu estou vendo. Eu preciso crer no impossível, isso é fé. Crer no impossível de Deus, isso é fé. E ainda coloquei, irmãos,
que Ele nos encha de força e coragem. Eu preciso disso todos os dias para me levantar, de força e coragem. Todos os dias eu clamo, Senhor, quando eu me levanto, Senhor, me dá força e me dá coragem para enfrentar tudo que eu tenho que enfrentar no dia de hoje. E quando eu chego em casa, irmãos, vou dizer que é uma batalha vencida. Eu digo, Senhor, eu te agradeço. Te agradeço por tudo que o Senhor fez durante essa vida, durante o dia. E muitas vezes eu tenho, viu? Às vezes a gente planeja o dia e quando às vezes eu digo, esse aqui que eu planejei, vou colocar do lado, não vai dar para eu fazer, e prio, não vai. E tudo bem se não fizer, tudo bem se eu não cumprir todas as metas, porque vai ter um momento que eu vou cumprir. Então, o que eu queria deixar, irmãos, é que a gente possa estar esperando no Senhor, se enchendo do seu amor e da sua graça, de suas misericórdias. Saber que Ele está no controle de tudo. Saber que eu dependo e que você depende dEle para tudo. Isso é viver. É essa a esperança do dia a dia. Não é? E eu ainda coloquei aqui para finalizar, irmãos. Independente do que estamos sentindo e que estamos passando, Deus é na tua vida e é na minha vida. Agora eu preciso escutar a voz do Senhor. Eu preciso dizer a Ele, Senhor, entra na minha vida. Fala comigo através do teu Santo Espírito. Me ajuda no que fazer. Fortalece minhas emoções. Fortalece os meus sentimentos. Tira a depressão. Tira a tristeza. Tira a mágoa. Tira a falta de perdão. Me ajuda a me fortalecer em Ti. Que a Tua esperança esteja aqui dentro de mim. E que eu não venha me desviar nunca dos Teus caminhos. Que eu esteja sempre ali, olhando para o alvo, olhando para Cristo. E também eu trago, irmãos, como igreja, que viemos ter esperança. Esperança de que vamos ver essa comunidade conhecendo, vendo e aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que através desta igreja, muitas famílias possam ser abençoadas. Que possamos estar orando, irmãos, não é por um vizinho, mas por todos os vizinhos desta igreja. Vamos levantar este propósito para o ano, para agora, não é nem para deixar para o ano que vem, mas que a gente possa estar, irmão, todos os dias fazendo esse propósito, orando pela nossa vizinhança, orando por esta comunidade, orando pelas congregações que estão sendo aí abertas, orando pelos missionários, porque eu vou dizer que muitas vezes, irmãos, estão lá no campo, e muitas vezes vai faltar esperança, vai faltar força, vai faltar coragem, né? Às vezes a gente está indo lá em Belém, e quando a gente passa um tempo a mais sem ir, e a gente vai, irmãos, é uma alegria imensa para o pastor de lá, que a gente esteja indo. Por quê? Porque ele vai se sentir mais fortalecido, ele vai conversar, ele vai até desabafar, que muitas vezes a gente está lá até desabafando um com o outro. Por quê? Porque os obstáculos são muitos. Lidar com pessoas não é fácil. Lidar comigo não é fácil. Lidar com várias pessoas com vários temperamentos não é fácil. Não somos perfeitos e não somos. Mas a gente precisa compreender, irmãos, que é isso que completa o corpo de Cristo. Cada membro é um dom, cada membro é uma função, né? Eu estava chegando ali, eu digo, meu Deus, quem é que está regindo com essa voz? Veja, Bruno com esse dom de reger. Quem é? Então, ele tem um dom, o outro tem um outro dom, e assim a gente vai completando a igreja. Só que perna não pode ser braço, cabeça não pode ser pé. Cada um tem o seu espaço no reino de Deus, e cada um vai desempenhar conforme Deus lhe deu, né? O galardão de cada um.
Então, para a igreja de Cristo crescer, a gente precisa crescer como pessoa, crescer como cristão, crescer como igreja, nos respeitando, nos valorizando, respeitando a individualidade. É isso que é o povo de Deus. Sabe? Um dia desse eu estava lá na igreja mãe da gente e uma pessoa chegou para mim e disse assim: mas Adriana, pelo amor de Deus, é muito complicado lidar com a igreja. É muito complicado, os irmãos é muito complicado. Aí eu parei e falei para ela assim: somos tão complicados mesmo. E ela não estava se incluindo nessa palavra, entendeu? Ela disse: mas meu Deus, o povo é muito complicado, é um povo não sei o quê. Eu digo: somos complicados demais, porque a gente precisa se incluir. Não sou perfeita. Então essa palavra, sabe, para a igreja hoje, é ter esperança. Sabe, é se despertar, é crescer como igreja. É propagar o evangelho, é orar. Estar com os joelhos no chão para que a igreja continue de pé. Cumprindo o que Deus determinou para cada igreja aqui na terra. Você é responsável pelo seu lar. Você é responsável pelo seu esposo, e esposa é responsável pelo seu marido. A mulher sábia, ela é responsável pela toda a sua casa, mas a igreja é responsável por sua comunidade. Então vamos orar, vamos perseverar e vamos crer, irmãos, que esse 2024, ele vai chegar com mais, vamos dizer assim, mais presença de Deus, com as pessoas com mais sede de Deus, e que a gente possa ver. E a gente vai ver esta congregação cheia para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E vai estar cheia, né? Porque mais um membro vai nascer em janeiro. Então, 2024 a igreja vai estar com mais um membro aí, com certeza, para a glória de Deus. E mais aí a gente vamos orar cada dia mais, para que a igreja cada dia mais cresça. Que venhamos fazer a diferença, irmãos, a tempo e a fora de tempo, e que Deus possa estar abençoando cada vida. Eu convido os irmãos a se colocar de pé e vamos orar nesse momento.